Querido Marcos, pastor Marcos Petrucci, pastor da Igreja Batista de Moça Bonita. Fui seminarista nessa igreja durante um ano, no tempo de seminário no Rio de Janeiro. Uma alegria receber esse querido pastor em nossa igreja, nas comemorações do aniversário da IBB. Seja muito bem-vindo, homem de Deus, tenho certeza que Deus usará a sua vida para nos abençoar e nos desafiar. Deus abençoe você, Deus abençoe a Igreja Batista de Moça Bonita. Obrigado, pastor Roberto Silvado, pelas palavras. Louvamos ao nosso Deus por estarmos juntos aqui para celebrarmos com esta igreja viva, esta igreja que é uma referência para o Brasil, e nós louvamos ao nosso Deus pela vida destes grandes homens, pastores, amigos nossos, pastor Márcio Tunala, pastor Marcos, pastor Renato, pastor Roberto Silvado, que é uma referência para a minha vida e para todos nós. Quero parabenizar esta amada igreja, e esta que é uma igreja viva, uma igreja que quer vivenciar e experimentar o avivamento. E eu quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do verso de número 3. Eu quero pensar com você hoje sobre aviva a tua igreja, ó Senhor. Aviva a tua igreja, ó Senhor. E vamos então pensar sobre esta expressão do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, que era Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do verso de número 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura, porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Louvado seja o nome do Senhor por esta leitura. E quando pensamos à luz da palavra de Deus, nesta epístola pastoral que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, é bom lembrar, queridos, que Paulo estava preso em Roma. Era a sua última cadeia, última carta, e que ele escreve com o propósito de reanimar o seu filho na fé. Este filho na fé, chamado Timóteo, foi aquele que, quando Paulo passou por Listra, ali ele foi perseguido, mas ministrou a palavra do Senhor ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo então decide caminhar com ele, e a partir daquele momento ele se torna um pastor jovem, um pastor muito jovem, com pouca experiência, mas o apóstolo Paulo começa a cuidar de Timóteo. Timóteo tinha o seu pai, que era grego, a sua mãe, que era judia. Mas então Paulo, quando passa pela cidade de Éfeso, um grande e poderoso avivamento acontece na cidade de Éfeso. Paulo, ele prega o evangelho, os mágicos da cidade se convertem, e então, em praça pública, eles começam a queimar os seus livros. E Deus faz um grande avivamento, e daquele lugar, na escola de Tirano, alguns pastores saem para compor as igrejas da Ásia Menor. Dali surge a igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Filadélfia, de Éfeso. Paulo deixa Timóteo na cidade de Éfeso, e ali então ele começa a pastorear aquela cidade. E eu começo a pensar com você, querido, o que levou o apóstolo Paulo a escrever esta epístola para que Timóteo reavivasse. A ideia de reavivar
é a ideia de tornar a trazer vida. Eu lhe pergunto nessa noite se você precisa fazer com que a sua casa, a sua vida, a sua família experimente um avivamento. Será que há algo na sua casa, no seu casamento, talvez seja o seu filho, talvez sejam as gerações que estão por vir, que precisam de um avivamento? É claro que todos nós precisamos de um avivamento. Aquilo que John Stott, comentando essa porção, vai dizer que a única expressão em todo o Novo Testamento que aparece aqui é a expressão anasopério, que significa reacender, trazer de novo fogo interior, trazer a vida novamente. É aquilo que Larry Crabb vai dizer que é de dentro para fora, é algo que é interior. E é claro que uma igreja viva, ela tem algumas posturas que vamos pensar à luz desta preciosa palavra. Você pretende se tornar uma pessoa mais contagiante? Você pretende na sua vida se tornar uma pessoa que vai assumir as suas responsabilidades? Talvez você, pai, vai assumir a partir de hoje o seu sacerdócio dentro da sua casa. Talvez você que é avô, vai continuar imprimindo as suas digitais e as suas marcas como uma referência dentro da sua casa e para toda a sua prole. Nós precisamos de um avivamento. Leonard Ravenel, ele chegou a dizer que como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem a força para desligar a TV? E olha que Leonard Ravenel, quando escreveu Porque Tarda o Pleno Avivamento, e diz essa frase, naquela época não tinha muito esta mídia como temos. Há algo dentro de nós que precisa reavivar. E em primeiro lugar, uma igreja que experimenta este avivamento, e esse é o clamor de cada um de nós, neste dia, quando celebramos mais um ano de existência desta igreja, é que a igreja que experimenta isso, uma igreja viva, é uma igreja composta de pessoas que promovem uma oração intencional. Uma oração intencional. Veja comigo, querido, o verso de número 3, quando Paulo, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo estava dizendo a Timóteo que para ser um ministro e ser alguém que vai realizar uma influência nesta terra, ele precisava orar dia e noite. E esta oração intencional faz com que as pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Aqui recentemente, neste tempo de pandemia, os nossos pequenos grupos têm crescido. O meu pequeno grupo, por exemplo, começou a ministrar, a orar intencionalmente, e um jovem por nome João se converteu. No domingo passado agora ele deu o seu testemunho, como Deus ministrou a sua vida e como ele foi impactado pelo amor, pela graça. E ele começou a ler a palavra de Deus, e ele já leu o livro de Efésios, ele já leu o livro de Hebreus, ele já leu o livro de 1 João, ele já leu o livro de Filipenses, está agora terminando o livro de Romanos. Começamos a orar por ele, começamos a interceder por ele, e quando aquele fruto, aquela pessoa que oramos intencionalmente chegou ao nosso PGM, o nosso PGM vibrou, celebramos com alegria esse novo fruto, que em breve irá batizar, porque o Senhor tem manifestado o poder dele. Paulo vai dizer isso, o verso de número 6 diz: por esta razão eu te admoesto que reavives o dom que há em ti, por imposição das minhas mãos. Ah, Timóteo, você precisa experimentar este avivamento na sua vida, no que diz respeito à oração. Eu me lembro daqueles dois jovens que foram os dois jovens moravianos. Um avivamento começou a tomar conta de todos os moravianos que oraram durante 100 anos. Você pode imaginar o que é um povo buscar a face de Deus por 100 anos. E oravam dia e noite.
Dois jovens são impactados pelo poder da oração. E eles então começam a sentir um clamor, um ardor, um avivamento brotar no seu coração por uma ilha, onde um senhor britânico mantinha ali os escravos. Eles estavam naquela ilha. E eles então pensaram, como vamos chegar ali com o Evangelho de Cristo Jesus? Não havia possibilidades. E estes dois jovens moravianos decidiram, somente nos vendendo. E eles decidem orar assim: eu não vou orar a Deus por aquilo que eu não estiver disposto a ser resposta. Eu não vou orar a Deus por aquilo que eu não estiver disposto a ser resposta. E eis, meu querido, nesta noite, minha querida, Deus te chama para um avivamento, está chamando essa igreja, uma igreja viva, para orar intencionalmente, para buscar vidas. Isso me faz lembrar de uma avó, a vovó Abigail, que ela todos os dias fazia o seu propósito com o Senhor, de clamar, de buscar a presença de Deus. E aqui quando lemos no texto que a mesma fé que habitou em Timóteo, era a mesma fé que habitava na avó Lloyd e também na sua mãe Eunice. Aqui está claro para nós, queridos, que esta bênção transgeracional, que passa de geração a geração, é uma bênção que vem através do poder da oração. E a vovó Abigail se casou com o vovô Cecílio. Moravam na cidade de Porciúncula, e o meu avô morava ali, mas trabalhava na cidade de São Fidélis, na linha férrea. E todos os dias o vovô saía para trabalhar. A vovó ficava ali em oração, buscando a presença do Senhor. Ela ensinava a Bíblia para os filhos, ela cortava os recortes de jornal, e então ela cantava músicas e ensinava o nome dos 12 filhos de Jacó. Por exemplo, o Rúben, o Judá, o Simeão, o Levi, o Dan, o Issacar, o Zebulon, o Naftali, o Gad, a Assé e o José Benjamim. E ela que fazia música. Os filhos aprendiam, ela tinha uma oração intencional. E o vovô, num certo dia, ouviu os seus amigos reclamando da sua esposa. Todos eles reclamando: a minha esposa é muito enjoada. E o vovô comparou aquela situação e percebeu que na sua casa, a sua esposa, ou seja, a minha avó, era diferente. Aquele espírito brando, porque é isso que a oração faz conosco. A oração nos transforma por dentro. A oração causa esse avivamento nas nossas vidas e faz a diferença na nossa história, ao ponto de sermos uma bênção para as gerações. E foi então quando o vovô, voltando para casa, num dia que o Espírito Santo tomou conta da vida dele, e ele voltando, ele disse: eu preciso entregar o meu coração para Jesus hoje. Na minha casa, a minha esposa não é assim. Ela é uma bênção, ela é branda, ela é uma mulher sábia, ela ensina a Bíblia aos meus filhos. E foi naquele dia que ele chegou em casa e disse assim: Abigail, eu hoje sou um novo homem. Eu me decidi por Cristo Jesus. A vovó tomou um susto e falou: mas como? Como foi isso? Ele disse: eu comecei a olhar a sua vida. Comecei a observar o seu jeito de falar com os meninos. Comecei a observar a maneira como você ensina a Bíblia para os nossos filhos. Comecei a ver você orando e não reclamava de nada. Vovó fazia uma comida deliciosa, com banha de porco, maravilhosa. E a vovó sempre cuidando dos filhos. E ele disse: olha, 2 filhas minhas vão batizar, no caso, a minha mãe, Zeli, e a minha tia Cecília iam batizar. Estavam se preparando. E o vovô Cecílio disse: você pode arrumar as minhas coisas, porque eu vou batizar junto com as meninas. A minha avó vibrou, louvou, engrandeceu o nome do Senhor, porque viu o fato de ser uma mulher de oração e o resultado da oração dentro da sua casa. Ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, você que está aqui nesta igreja, buscando, ouvindo esta palavra, você que está na sua casa hoje, eu vim aqui para te dizer que Deus quer que reavive esse dom que há em ti, através do poder da oração.
E quando nós oramos, e quando nós buscamos, e quando nós estamos aos pés do Senhor, eu costumo dizer que quando nós vamos dormir, nós precisamos colocar os nossos chinelos bem debaixo da cama, para a gente já amanhecer de joelhos, quebrantados, buscando a presença do Senhor. Deus te chamou para um avivamento, e essa igreja viva há de colher os frutos da sua oração intencional. Veja comigo o que diz M. Bones. Você já leu o livro O Poder da Oração? O Poder da Oração é um livro que todo cristão precisa ler. M. Bones, todas as vezes que eu leio esse livro, anualmente eu leio esse livro, todas as vezes eu leio esse livro em lágrimas. E ele disse uma coisa que me impactou, ele disse o seguinte, que dar à oração o segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da vida. Veja o que disse Spurgeon sobre a oração. Ele disse o seguinte: orar é subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, habitado por Deus. É entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de uma fonte inesgotável. Mas veja o que diz Martyn Lloyd-Jones no livro Supremo Propósito de Deus, na parte que ele fala no capítulo 14, pelo sangue. Ele diz o seguinte, Martyn Lloyd-Jones diz: tudo que vai mal na sua vida, neste mundo, vai mal porque você não está bem relacionado com Deus. Conclui Martyn Lloyd-Jones: não podemos ser abençoados por Deus se não estivermos nos relacionando com Ele. E é por isso, querido, que eu vim aqui para te dizer o seguinte: Deus tem te chamado a um avivamento, e o avivamento começa com a oração. Quando você sente um ardor pelas almas perdidas, quando você se volta para a palavra. Aqui está o apóstolo Paulo na cadeia, mas ele estava lembrando o seu filho na fé, escrevendo a sua última carta, e dizendo ao seu filho: reavive o dom que há em ti. Essa igreja viva há de multiplicar muitos PGMs ainda, para a honra e glória do nome do Senhor. Você crê nisso nessa noite? Você crê, querido, que o Senhor te chamou para um avivamento? Mas veja, M. Bones ainda diz: falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus sobre os homens é algo maior ainda. Falar a Deus sobre os homens é algo muito importante. Mas falar aos homens não é tão importante como falar dos homens a Deus. E Deus está esperando ver, querido, de você esta oração intencional. Mas eu vejo aqui, querido, uma segunda verdade ao meu e o seu coração, se queremos ser esta igreja viva. É se nós almejamos ser esta igreja que experimenta este avivamento, como orou Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Por que Abacuque orou assim? É porque à medida que os anos vão se passando, o coração vai esfriando. O amor vai esfriando, a paixão, o ardor, aquele primeiro amor pelas Escrituras, por Cristo, vai se esfriando. E ele então orou: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Faz de novo como tu fizestes há muitos anos aos nossos antepassados. Eu aprendo uma segunda verdade: legado e fé. Veja, o texto diz: lembrando das tuas lágrimas, me recordo e guardo a tua fé sem fingimento, a mesma que habitou na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice. Para Timóteo, a sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice, lhe deixaram um legado. O maior aprendizado que um pai e uma mãe pode passar de geração em geração é o legado da oração. Eu costumo dizer o seguinte, que não foi o Seminário do Sul, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estudei em 1998, que me ensinou sobre a escola da oração. Foi em casa,
foi com a minha avó. A minha avó, Abigail, por exemplo, ela tinha um dizer. Eu chegava para ela e perguntava: vovó, qual é o seu segredo? E ela só tinha uma frase. Eu escrevi isso no Manancial do ano de 2019. Essa história, essa ilustração. E ela dizia só assim: filho, o meu segredo é que antes de me colocar de pé diante dos homens, eu me coloco de joelho diante de Deus. Deus está esperando você, para que você tenha legado, que você tenha impressões, as quais você vai deixar aos seus filhos. Esse ano, nós concluímos lá em casa a leitura do Novo Testamento com os nossos filhos. E foi exponencial, foi tremendo, foi maravilhoso. Ver que Deus fala ao coração. E veja, eu ensinei um negócio lá em casa, eu ensino aonde eu vou pregar, eu ensino esse negócio. Você orar a Bíblia. Tem gente que pergunta assim: como que eu posso fazer um discipulado? Discipulado não tem mistério. Quando você pega o seu discípulo, o empodera, vai envisioná-lo para depois enviá-lo, você primeiro precisa fazer um discipulado bíblico à luz da palavra de Deus. Então eu ensino: olha, você vai ler comigo essa semana o livro de Filipenses, um capítulo por dia. Daqui a uma semana nós vamos fazer o nosso relacionamento discipulador e nós vamos cuidar da sua vida. Eu quero ver o que Deus lhe falou. Sabe por que eu aprendi, querido? Que eu não posso ser um líder multiplicador, eu não posso ver multiplicação acontecendo na igreja com os meus liderados, se primeiro eu não multiplicar dentro da minha casa. E foi lindo ver um avivamento acontecendo dentro da minha casa neste ano. Veio a quarentena, veio a pandemia, mas chegou o avivamento do Senhor na minha casa. E eu te desafio, te encorajo nessa noite, querido, a você envisionar, a você trazer esta visão do legado e da fé. Mas eu vejo uma terceira verdade neste texto que me impressiona. Uma igreja viva, uma igreja que quer experimentar o avivamento, vivencia também a resiliência inigualável. Verso de número 12, veja comigo o que o texto diz. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui que Paulo faz o seu hino. Eu sei em quem tenho crido. E isso é resiliência. A grandiosidade de uma vida é como ela enfrenta, é como disse Jean-Paul Sartre. Ele diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. E a resiliência, na verdade, tem muito a ver com isto. É saber que mesmo diante das pressões, é acreditar que todos os dias o sol vai nascer, e nasce uma oportunidade de viver uma vida diferente, de fazer de novo e não desistir. Aqui Paulo estava falando: eu estou sofrendo essas coisas, mas eu estou resiliente. Será que Deus encontra hoje alguém resiliente aqui? Será que Deus encontra agora, nesse momento, um coração que, a despeito de todas as experiências difíceis da vida, vai continuar crendo, vai continuar declarando como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Continue crendo, a despeito das circunstâncias. É nessa epístola que Paulo vai falar: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Os combatentes resilientes não desistem mediante as circunstâncias, ensinam a palavra, meditam na palavra, são exemplo dentro de casa, como Josué medita dia e de noite. São uma influência. Eu lhe pergunto nessa noite: a quem você está influenciando dentro da sua casa? A quem você está influenciando no mundo? É de Václav Havel a frase: que esperança é lutar porque vale a pena e não porque dá certo. Por isso nós lutamos, não é porque dá certo, é porque vale a pena.
Eu não organizo a minha vida por aquilo que vai dar certo, mas por aquilo que vale a pena. Paulo sabia que ele precisava concluir a sua carreira, e é dele o dizer de Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que se cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Ei, querido, Deus te chamou para um avivamento. Deus está esperando ver você jejuando, fazendo o propósito de oração com essa igreja viva. Está te chamando para um tempo de leitura da palavra de Deus, para você influenciar gerações e gerações. Mas em quarto lugar, uma igreja viva desenvolve um propósito ultracircunstancial, que a despeito das circunstâncias, o propósito se mantém de pé. Veja comigo, o verso de número 15 em diante diz assim: está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Olha o dizer de Paulo. Paulo se sentiu só. E ele diz, dentre eles eu cito Fígelo, Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Um detalhe aqui, a palavra que aparece aqui, me deu ânimo, é a palavra anapsiro no grego, que significa encorajar. Daí vem a palavra psicologia. Anapsiro, trazer coragem, encorajar, reacender o ânimo. E é interessante olhar que Paulo agora está agradecido ao Senhor, porque mesmo nas suas algemas, Onesíforo foi a Roma e lhe procurou. Diz o texto, veja comigo, o texto diz, antes, verso 17, chegando ele a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Corações avivados são perseverantes, veja. Corações avivados vão às pessoas, aos encarcerados. Onesíforo foi este que olhou para Paulo, lhe procurou, e lhe trouxe ânimo, e lhe trouxe encorajamento. É o propósito que nos mantém de pé. E o que faz essa igreja há tantos anos se manter viva? É o propósito. É o propósito pelo qual ela está aqui nessa realidade de Curitiba. No final do ano nós experimentamos um grande avivamento aqui. Uma irmã da nossa igreja, primeiro ela se converteu, Cíntia, através de um pequeno grupo. Depois todos os seus filhos se batizaram. Mas faltava apenas o seu esposo, Cleiton. E foi então quando ela em um culto, quando trouxe, Cleiton estava rendido, Cleiton estava orando, Cleiton estava chorando aos pés do Senhor Jesus. E hoje o seu pequeno grupo cresceu, está multiplicando para a honra e glória do nome do nosso Deus. Sâmara, uma jovem da nossa igreja, quando seu pequeno grupo multiplicou, ficaram apenas 4 pessoas. E eu dizia a ela, Sâmara, seu pequeno grupo vai multiplicar muitas vezes. Creia, confie, tenha uma oração intencional, busque, leve seu PGM a ter intencionalidade na ação, para buscar, para ir até as pessoas, envolvê-las. Nos últimos dias, nessas últimas semanas, Sâmara mostrou uma foto do seu PGM, com 9 pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Alguns meses atrás, a PIB de Moça Bonita batizou 37 pessoas em um só batismo, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, querido? Quando nós buscamos ao Senhor, nós temos um propósito, temos um plano, o Senhor é por nós, e é isso que Paulo estava dizendo, eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo estava ali preso, mas a palavra de Deus não estava aprisionada. E por isso ele fazia de cada oportunidade um momento para pregar. Por isso guarde isso nessa noite. Uma oração intencional. Legado e fé.
Guarde isso na sua vida. Resiliência inigualável. Deus está te chamando para sofrer, mas para proclamar, mas para guardar fielmente. É isso que John Stott, ao comentar este texto, ele diz sobre a última carta do apóstolo Paulo, e vai dizer o seguinte: é preciso sofrer pelo Evangelho, é preciso proclamar o Evangelho, é preciso guardar fielmente as suas promessas. E eu quero saber nessa noite, quem tem promessas? Quem tem promessas aqui? Deus tem promessas para a sua casa, e você pode lembrar hoje das promessas de Deus, o que a Bíblia lhe diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos dizer juntos: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar nessa noite por você, querido, e eu quero pedir ao Espírito Santo que visite a sua casa, visite o seu lar, visite as gerações, o vovô, a vovó, o neto, o pai, a mãe, o marido não crente, serão abençoados por este avivamento que Deus vai gerar na sua vida. Você precisa de avivamento? Você quer este avivamento hoje? Então ore comigo nessa noite. Vamos orar ao nosso Deus e vamos crer que o Espírito Santo de Deus, Ele vai agir na sua vida. Aqui na PIB de Moça Bonita começamos com 6 pessoas. Eram apenas 6 líderes. E multiplicações de vidas têm chegado a esse lugar. E eu vim aqui para te dizer, querido, que Deus te chamou para um tempo de avivamento. E vamos orar ao nosso Deus. Pai, nessa noite, nós colocamos diante do Senhor esta vida, esse coração, Pai, esta família, as gerações que compõem este lar. Nós declaramos hoje, Pai, a bênção do Senhor sobre esta casa, e declaramos, Pai, que esta casa vai experimentar um avivamento como nunca. Esta igreja há de colher frutos, há de colher, ó Deus, resultados, há de colher, Pai, as bênçãos de uma vida que se colocou aos pés do Senhor. E com certeza, o agir do Senhor, a bênção do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força, há de tomar esta casa e este lar e fazer dessa igreja ainda mais uma referência para o Brasil e para todo o mundo. A Ti a glória, a Ti o louvor pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a Igreja Batista de Bacaxerim. Deus abençoe Pastor Roberto Silvado e toda a sua equipe ministerial. Parabéns a todos, que Deus a todos abençoe.